noite. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje estamos aqui para mais uma live, mais um pouquinho de OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O povo já está chegando. Aninha, conseguiu chegar hoje? Que bom! Fico feliz de você estar por aqui. Apolo Star 11, tudo bom? Tudo ótimo. Quem mais está entrando aqui? M. Joe. E aí, tudo bom, M. Joe? Bom, gente, vamos entrando. Mais um dia de correção de prova OBA, mais um dia para a gente falar sobre astronomia e bater aquele papo. Aninha, sem atraso, não tem problema, não tem problema. Depois, vocês sabem, a live fica por 24 horas aqui no Insta e depois eu baixo a live e coloco lá no YouTube, no canal Estimulando Universos. Aí fica para sempre lá. Inclusive, se vocês ainda não assistiram as outras, por favor, depois dê uma chegadinha lá no YouTube e assistam. Nós já fizemos 6 lives, essa é a 7ª live. Tem uma live que eu não consegui colocar no YouTube, eu acabei perdendo o arquivo e não consegui. Mas das 7, hoje é a 7ª e as outras estão lá. Vamos ver quem tá aqui. Astromagnetar, olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, gente, olha, eu preciso falar uma coisa. Teve uma pessoa que assistiu as minhas lives lá no YouTube e falou assim: moça, qual é o seu nome? Gente, eu sempre esqueço, né? Lá nos meus vídeos no YouTube eu sempre ponho a etiquetinha lá com o meu nome, né? Mas, enfim, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Rocha, criadora do projeto Estimulando Universos. É um projeto de divulgação científica para crianças e acaba, né, que eu percebo que tá chegando aí não só para a criançada, mas para os adultos, para os amantes da astronomia. Mas eu também falo de outras ciências, não só astronomia, eu falo bastante de física, onde é a minha área de formação, eu falo de biologia, de química e tudo mais. Mas a minha paixão por ciências é generalizada, mas obviamente a astronomia é aquilo que toca fundo no meu coraçãozinho, né? Bom, Aninha me conhece, né? Aninha, minha aluna desde o 2º ano, você já tá no 7º ano, né? Valeu mesmo por sempre estar acompanhando. Bom, gente, hoje, a pedidos do pessoal que acompanha a minha live, normalmente eu começo a corrigir as provas de níveis mais fáceis até as provas de níveis um pouquinho mais difíceis. Hoje eu vou fazer o contrário. Boa noite, canal Overmundo. E aí, Eduardo, tudo bom? Beijos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje o contrário. Eu vou começar pelas provas mais complicadas, onde tem mais conceito, que seria a prova do nível 4 e do nível 3. E depois, no final da live, eu falo das provas de nível 2 e nível 1. É claro, gente, que muitas vezes, quando a gente vai falar da prova de nível 4, a gente precisa, assim, dos conceitos do nível 1, nível 2 e tudo mais. Mas acabava que ficava sempre correndo as últimas questões. E aí eu perdi uma grande oportunidade de explicar alguns conceitos mais na profundidade. Boa noite, Jefferson, Universo Genial, tudo bom? Galera, eu vou na sexta-feira fazer uma live bem legal com o Jefferson do Universo Genial. Nós vamos abrir aí um projeto bem legal, onde eu vou fazer toda sexta-feira lives sobre o sistema solar. Então a gente vai bater um papo sobre os planetas, sobre planetas anões, sobre asteroides, cometas, sobre o Sol, sobre a formação do sistema solar e por aí vai. E nessa sexta eu vou fazer a live com o Jefferson, falando sobre Mercúrio. E galera, tem muita coisa pra gente conversar sobre Mercúrio. Eu espero que o pessoal que acompanha aqui as lives da OBA estejam lá também na sexta-feira. Quiz da ciência, boa noite, seja bem-vindo, boa noite. Então, galera, vou começar. Eu tô esperando, sabe quem entrar? Que foi a pessoa que sugeriu. Faz primeiro a prova de nível 4. A Dani, do Planeta Inusitado. Ela ainda não tá aqui, mas quando ela entrar, foi ela que sugeriu isso daí, hein, gente? De eu começar
ao contrário, pelas mais difíceis e tudo mais. Ai, Ana, a live da Lua, tô devendo uma live da Lua, né, pra vocês. Incrível, e eu acho que eu tenho que fazer mesmo e tenho que fazer logo. Eu vou ver se eu faço, sei lá, na semana que vem, talvez, não sei. Por quê? Não sei se vocês percebem, mas toda vez que eu tô respondendo aqui as questões da Oba, pelo menos uma das perguntas é sobre a Lua, né? E então é um assunto bem recorrente na prova de astronomia. E mais, né, galera, é o nosso astro mais próximo e que a gente precisa, assim, saber de tudo sobre a Lua. Então, e a prova de nível 4, hoje, a questão 7, ela traz a Lua, tá? Então, nós temos que falar da Lua. O que o Jefferson tá falando? Acho que você precisa comprar uma camiseta do Universo Genial. Pois é, né, Jefferson? Preciso comprar uma camiseta sua, porque você vê, as do Rogério, do Astronauta Urbano, fazem o maior sucesso, né? Sempre tô com as camisetas, hoje não tô, mas eu acho que eu preciso sim, né? Que tal? O povo precisa da camiseta do Universo Genial, né? Polisciência, boa noite, tudo bom? Dani do Planeta Inusitado, eu estava esperando a senhorita chegar, Dani, porque você me sugeriu que eu começasse as lives pelo inverso, que eu começasse com as questões de nível 4, e eu vou começar. Só porque você sugeriu, tá bom? Então, fica esperta. Então vamos lá, galera, vamos começar. Universo Misterioso, boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dando um oi aqui. Geral, tudo bom? Então vamos lá. Começando hoje a prova de nível 4, vou começar pela 4, depois 3, 2 e 1. Questão 7, nós já estamos na questão 7. Se você perdeu as outras lives das questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, corre lá no YouTube depois da live e assista, tá bom, gente? São lives de 1 hora de duração e tem muita astronomia lá, muita mesmo. Então, e qualquer dúvida que surgir durante a live que você está assistindo, deixa lá nos comentários no YouTube. Aqui eu prometo, gente, eu faço o meu melhor para conseguir responder todo mundo, às vezes não dá tempo, tá? Então vamos lá. Posso começar a leitura, gente? Essa questão é sobre a Lua. Não é uma questão difícil, muito pelo contrário, mas precisa de interpretação, tá? E tem uma pegadinha nela que a gente precisa ficar bem esperto, tá bom? Eu vou ler aqui então para vocês. A questão ela é longa, a leitura é longa, então por favor, tenham paciência. E depois eu falo as 3 questões que a gente precisa resolver sobre isso. Então vamos lá, gente. Questão 7. Luas. Lua azul. Vocês sabem, gente, o que é lua azul? Vai dar pensando aí que eu vou falando para vocês a descrição. Mas é só uma coisa legal, quem manja de inglês sabe que tem uma expressão em inglês que fala once in a blue moon. Uma vez, traduzindo ao pé da letra, seria uma vez a cada lua azul. Tá? Mas aqui em português a gente diria uma vez na vida, outra na morte. Tipo isso, entendeu? Once in a blue moon. É justamente referência ao fenômeno da lua azul. Então eu vou ler aqui pra você. Ai, Aninha, o portal dos Smurfs. Olha, tem, né? Tem um episódio lá dos Smurfs, tem uma lua, alguma coisa assim que eles fazem lá, o tchananã lá. Lua triste, blue moon, né? Mas vamos lá. Tem a ver, não tem nada a ver com azul, é muito doido, mas quer dizer, tem um pouco de a ver com azul, mas espera, vamos lá. Lua azul. À medida que a Lua viaja ao redor da Terra ao longo do mês, ela passa por um ciclo de fases, certo? O ciclo completo dura aproximadamente 29,5 dias. Gente, é aproximado, tá? Normalmente a gente fala, o ciclo da Lua é de 28 dias, mas ele dá uma variada até 29,5. E é chamado de lunação. Tá? Então o ciclo da Lua, as fases da Lua, a gente chama de lunação. Então quando você escutar isso, você já sabe do que se trata. Mas temos meses com 28, 29, 30 ou 31 dias, certo? No nosso calendário anual,
Alguns meses tem 28, 29, 30 ou 31. Lembrando que o ciclo da Lua é de 29,5 dias. Logo, pode ocorrer que no mesmo mês tenhamos duas luas cheias. Pode acontecer. Vocês já prestaram atenção que tem alguns meses de 31, de 30 dias, por exemplo, que tem 5 segundas-feiras? Já prestaram essa atenção? A gente sempre fala, o mês tem 4 semanas. Ou, num mês, a gente tem 4 fases da Lua, porque 28 dias dividido em 7, você tem 4 fases da Lua. Então, pode acontecer de no mesmo mês você ter 2 vezes uma lua cheia. E é isso que ele está descrevendo aqui. Obviamente, isso é um fenômeno raro. Raro no sentido de que é difícil de acontecer. Não é tipo, nossa senhora, é a cada 450 anos. Não é isso. Mas é mais difícil de acontecer. E ainda mais raro termos 2 ocorrências dessa no mesmo ano. Então você ter 2 luas cheias no mesmo mês e isso acontecer 2 vezes no mesmo ano. Mais raro ainda, tá? Deixa eu só falar uma boa noite aqui pro meu amigão Nelson Kakazu. Como é que tá aí no Japão? Tudo bem? Tá todo mundo guardadinho, todo mundo bonitinho por aí? Então tá bom. Evento raro no folclore de alguns países é chamado de lua azul, tá bom? Obviamente a lua não fica azul, exceto quando há grandes erupções vulcânicas na Terra, cujas partículas em suspensão na atmosfera espalham o vermelho e a lua fica ligeiramente azulada, mas isso em qualquer fase. Então vamos lá. Boa noite, painho, mainha. Beijos para vocês. Então, o que eu descrevi aqui? O fenômeno chamado lua azul. A lua não fica azul, não é esse o motivo pelo nome. É um nome que se deu a um fenômeno de uma lua cheia que acontece 2 vezes no mesmo mês. E mais raro ainda é quando acontece em 2 meses nesse ano, tá bom? Então a lua azul é quando existem 2 luas cheias no mesmo mês. Lembrando que a lunação leva 29 dias, 29,5, tá bom? Essa informação é importante para vocês. Bom, então falei sobre a lua azul. 2 luas cheias no mesmo mês. Super raro, tá? Vamos falar da lua de sangue. Tá travando, Aninha? Tá travando? Puxa vida, será que é a conexão? Deixa eu tentar aqui, galera. Eu vou tentar... Peraí que eu vou tentar colocar aqui no... Voltou? Me dá um feedback aí. Eu coloquei agora no 4G para ver se melhora. Aí, Pércio, boa noite. Entrando aqui com a gente agora. Dá um feedback aí, gente, se voltou. Voltou? Beleza. Então, só recapitulando. Eu estava falando sobre a lua azul. E a lua azul é um fenômeno que acontece. São 2 luas cheias no mesmo mês, tá? Então, pode acontecer de você ter 2 luas cheias no mesmo mês. Isso é chamado de lua azul, beleza? Segundo fenômeno, lua de sangue. Vocês já ouviram falar, né? Em lua de sangue pra caramba, né? Então vamos lá, lua de sangue. Em 31 de janeiro... Boa noite, Pércio, boa noite. Voltou, Dani? Obrigada. Em 31 de janeiro de 2018, houve um eclipse total da lua. E a imprensa se utilizou muito do termo lua de sangue. Um termo extremamente inadequado por não ter nada a ver com sangue, tá? Em todo o eclipse lunar total, a Lua passa pelo cone de sombra projetado pela Terra. Mas apesar de estar na sombra, ela não está invisível, tá? A luz solar incidente sobre a atmosfera terrestre é quase totalmente espalhada,
tá? Então o Sol bate na Terra e a gente tem esse espalhamento dos raios do Sol, tá? Por isso que a gente vê a cor azul na nossa atmosfera, tá bom? E principalmente o azul, tá bom? Principalmente o azul. Tanto é que vemos o céu azul. A luz vermelha, por ter um comprimento de onda maior, ela é menos espalhada, tá bom? Então o comprimento de onda da cor vermelha, ela não espalha tanto quanto o azul. Então o que acontece? O que acontece? Quando a Lua passa nesse cone de sombra da Terra, ela é refletida, essa luz do Sol refletida, só que o azul está espalhado, o vermelho não, tá? E aí o reflexo da luz solar na Lua dá essa cor avermelhada para ela, tá bom? E por isso se chama Lua de sangue. Não tem nada a ver, tá bom? Os astrônomos não gostam muito do nome Lua de sangue porque acaba afastando a nossa imaginação do real fenômeno, uma lua avermelhada. Única e exclusivamente porque a luz do Sol bate no planeta Terra, por causa da atmosfera a luz azul é mais espalhada, a vermelha menos espalhada, e quando a Lua passa nesse cone de sombra, ela reflete a luz vermelha, tá bom? Então é basicamente isso, a Lua de sangue. Mais um fenômeno sobre a Lua, vamos lá, a superlua, tá? Então a superlua, vamos falar dela. A Lua descreve ao redor da Terra uma órbita elíptica. Isso a gente já falou, acho que toda vez que a gente vai falar de sistema solar, eu paro um pouquinho para falar sobre elipses, tá? Então, só lembrando que o movimento ao redor da Terra, a Lua descreve uma elipse, tá bom? Uma elipse, na verdade, ele é um círculo achatado, ela tem um achatamento. Alguns planetas e satélites têm um achatamento maior, a gente diz uma excentricidade maior, outros menor, que se assemelha a um círculo, mas não é, tá bom? Então a Lua, ao redor da Terra, tem essa órbita elíptica, tá bom? Quando ocorre, presta atenção, quando ocorre a Lua cheia e ela está no perigeu, próximo da Terra, então vamos lá. Você tem duas palavras para você lembrar quando a gente está falando de Terra e Lua: perigeu e apogeu. Perigeu quer dizer quando a Lua está mais próxima da Terra. Por ser uma elipse, tem um momento que ela vai ficar mais próxima da Terra, chamado perigeu. Tem um outro momento que ela vai ficar mais afastada da Terra, tá bom? Afastada da Terra. Então, olha só, presta atenção, o que seria o apogeu, tá bom? Então, desculpa, gente, desculpa. Perigeu, perto da Terra, apogeu, afastada da Terra, tá bom? Então, esses são os dois momentos máximos de distância da Terra para a Lua, tá bom? Então, quando ocorre a Lua cheia e ela está no perigeu, quer dizer, uma Lua cheia onde a Terra está bem próxima da Terra, ela pode ficar com um diâmetro aparente 14% maior do que o normal. Presta atenção sobre o aparente, a palavrinha aparente, tá? Não quer dizer, pelo amor de Deus, que a Lua cresceu, não. É porque ela está próxima, ela está no perigeu, ela está próximo da Terra, então a aparência dela fica 14% maior e 30% mais brilhante. Então o brilho da Lua, lembra que brilho quer dizer, né, que ela está refletindo a luz do Sol. Esse brilho fica 30% maior, tá? Quando isso ocorre, ela é chamada de superlua, tá? Porém, não há nada de especial no aumento angular, quase imperceptível, e no aumento do brilho, tá? O brilho ele fica bem aparente mesmo, você realmente percebe que a Lua está refletindo maior quantidade de luz, tá bom? Mas
não tem nada de especial, é bonito de se ver, mas nada de especial, tá bom? Então eu descrevi 3 fenômenos. A superlua, agora, a lua de sangue, que nada mais é do que a lua passando no cone da sombra da Terra e refletindo a onda de luz vermelha, tá? E a lua azul, que seria a segunda lua cheia no mesmo mês, tá bom? Então, 3, tá bom, gente? 3 fenômenos. Boa noite, Olhar Sideral, boa noite. Quem mais entrou aí, gente? Desculpa se eu não consegui falar boa noite pra todo mundo. Deixa eu dar uma... Hoje tá ruim a conexão, né, galera? Tá bem ruim. Vamos lá, hein? Lucas entrou. Olá, boa noite. Bom, vamos lá. Então, eu já li as 3. Peraí, que agora pra voltar o chat é uma loucura, né, gente? Ah, não vejo a hora de voltar a fazer... Voltar não, conseguir fazer lá no YouTube as minhas lives. Mas, enfim, vamos continuando por aqui. Bom, então eu descrevi esses 3 fenômenos para vocês e agora eu vou para as perguntas. Uma dessas perguntas é pegadinha, então prestem atenção. Galera, eu quero saber em que mês do ano, em que mês, jamais teremos uma lua azul. Lembra que a lua azul é quando tem a segunda lua cheia no mesmo mês. Em que mês é impossível termos uma lua azul? Fala aí, galera. Olha, tem um monte de gente entrando agora, gente. Boa noite, obrigada por estarem entrando agora. Ala, Astroísa, já me respondeu certíssimo, certíssimo. Gente, aí, Natália, perfeito também. Fevereiro, Aninha, fevereiro, claro. Pércio, é isso aí. Gente, é impossível você ter 2 luas cheias no mesmo mês de fevereiro, tá bom? Já que a lunação tem 29 dias. O mês de fevereiro, 29,5 dias. O mês de fevereiro não caberia 2 luas cheias. Então, fevereiro é o mês onde não podemos ter lua azul, tá bom? Próxima pergunta sobre esses 3 fenômenos da lua. Em qual fase da lua ocorre o eclipse lunar total? Qual fase da lua ocorre o eclipse lunar total? Galera, eu fiz um modelinho assim, ó, bem compacto, não está obedecendo nenhuma escala, nem de tamanho, nem de distância. Só coloquei assim porque no Instagram a gente tem que gravar vertical e não ia caber um modelo, pelo menos com a escala de tamanhos correta, tá bom? Então vamos lá. Ah, Aninha, você já instituiu a Astroísa como a sua enciclopédia. Então, vamos. O Pércio está dizendo que acha que é na lua cheia porque acontece de noite. Olha lá. Então vamos lá, gente. Vamos lá. O eclipse lunar, ele ocorre quando... Presta atenção. Olha, gente, esse aqui é o meu modelo de Marte, tá bom? Porque o meu modelo de Sol não ia caber aqui nesse enquadramento. Então eu tive que pegar Marte para fingir de Sol, tá bom? Então vamos lá. O eclipse lunar, ele ocorre quando as coisas estão nessa configuração, tá bom? É quando a Terra tá passando, aqui, a Lua, ela tá passando na sombra projetada da Terra. Sol, Terra e Lua. Se eu tenho a Lua nesta posição, recebendo o máximo de luz solar do Sol é bom, né, gente? O máximo de luz solar, que fase da Lua é? Quando a Lua está recebendo o máximo de luz solar. Estamos falando da Lua cheia. Então, o eclipse lunar,
ele acontece, o total, tá bom, gente? O eclipse lunar total, ele só ocorre quando nós temos a lua em posição de lua cheia, tá bom? Ah, então, o Pércio, ele foi por esse pensamento. Como o eclipse lunar só acontece à noite, ele tem que estar nessa posição de lua iluminada e a lua cheia. Ok, tem lógica, tá? Tem lógica. Mas é simplesmente pensar que quando a lua passa pela sombra da Terra projetada, é porque ela está em oposição ao Sol, logo ela está recebendo toda a luminosidade do Sol, tá bom? Então, eclipse total da Lua acontece apenas na Lua cheia, certo? Beleza, fica com esse modelinho em mente, tá? Estão falando que o Sol tá diferente, gente, isso aqui é Marte, tá? Eu só coloquei aqui porque seria melhor visualizar, tá bom? Mas o Sol não caberia aqui nessa configuração. Vamos falar então agora da pergunta de letra C, tá bom? E aqui é a pegadinha. E tem a ver com isso que a gente acabou de falar. Prestem atenção. Lembra que eu falei que quando a Lua está... quer ver? Deixa eu ler de novo aqui, ó. Quando ocorre Lua cheia e ela está no perigeu, ela pode aumentar de diâmetro aparente 14% e brilho 30%, tá? Então ele me colocou um cenário aqui de Lua cheia, perigeu, quer dizer, bem pertinho, tá? Não no apogeu, no perigeu. Agora ele vai me perguntar uma outra coisa, e presta atenção. Quando ocorrer da Lua estar no perigeu, pertinho, mas na fase de Lua nova, então vamos fazer a fase de Lua nova? A Lua nova é quando a Lua está nessa configuração aqui, ó, tá? É a configuração que ela está na mesma sucessão, Sol, Lua, Terra. Então, é o perigeu da Lua nova. A pergunta é a seguinte: de quanto será o aumento do brilho? Quão brilhante a gente vai ver a Lua quando ela está na Lua nova? Essa, galera, é pegadinha. Pensa. Quanto do brilho da Lua a gente consegue ver na Lua nova? A Natália já matou. É isso aí, Natália. Nenhum brilho. A gente não vê a Lua nova. A gente não vê o brilho da Lua nova. É exatamente aquela Lua que nós não vemos, porque ela está sendo ofuscada pelo brilho do Sol. Certo? O Sol está iluminando, ó. Olha só. O Sol está iluminando esta parte da Lua, não essa. Então a gente não consegue ver absolutamente Lua nenhuma na Lua nova, não é verdade? Aqui a gente vê, aqui a gente vê, aqui a gente vê, mas chegou aqui não. Então a pergunta que eles fazem é muito pegadinha. Qual será o aumento do brilho na Lua nova? Zero. A Lua nova não tem aumento de brilho nenhum, seja no perigeu, seja no apogeu, seja onde for. Lua nova não tem aumento de brilho, tá bom? Entendido? Então tá ótimo. Já resolvemos o nosso caso da prova de nível 4, questão 3. Era só isso. É muito fácil. Essa questão é fácil. Porém, tem que saber interpretar texto, tá bom? Olha só, vou falar um oi aqui geral. Hey, meu sobrinho querido, maravilha. Quem mais entrou lá? Professor Marcelo. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu acabei de responder a pergunta de número 7 da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, do nível 4, nível mais difícil. E não foi tão difícil assim. Vamos agora para o nível 3, um pouquinho mais fácil, tá? E tem muita coisa legal pra gente falar lá. Vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês. Nível 3, tá bom? Essa prova, como eu sempre falo, é a prova do 6º ao 9º ano. Aqui tem que fazer um pouquinho de cálculo, mas, gente,
É cálculo, não falo nem cálculo, né? Só fala, ai meu Deus, é cálculo. Não, é matemática básica. Conceitos básicos de proporção, tá? Então vamos lá? Vamos lá. A distância média entre o centro da Terra e o da Lua é de 384 mil quilômetros, tá bom? Então, a distância entre a Terra e a Lua é de 384 mil quilômetros, tá? Isso aí é uma coisa... A Aninha me perguntou outro dia na live, como é que você consegue guardar tudo isso? Certas informações tem que guardar, principalmente porque faz parte da sua vizinhança, tá? Você sabe o nome das ruas ao redor, você sabe dar direção para as pessoas, a quantos quarteirões fica tal coisa. Então a Lua é vizinhança, você precisa saber sim qual é a distância, tá? Astronauta urbano, boa noite, tudo bom? Então estamos falando sobre distâncias entre Terra e Lua e agora sobre Terra e Sol. Olha lá, a distância do centro da Terra ao centro do Sol é de... Peraí que deu um negocinho aqui no meu aplicativo. Pronto, voltou. A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Vamos recapitular esses números? A distância da Terra à Lua, 384 mil quilômetros. A distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros, tá? Tem uns malucos por aí, né, que falam que essa distância da Terra até o Sol, ela é menor do que a distância, sei lá, mais ao norte e mais ao sul do nosso país. Enfim, bizarro, né? Mas são malucos, não é verdade? Bom, o diâmetro da Lua é de 3.500 quilômetros e o da Terra é aproximadamente 12.800 quilômetros, tá bom? A velocidade da Terra em torno do Sol é de cerca de 108 mil quilômetros por hora, tá? Então a velocidade que a Terra gira ao redor do Sol, a gente diz aproximadamente porque tem momentos que a velocidade aumenta e diminui, tá? Tem a ver com o periélio e o afélio. Falamos de apogeu e perigeu, tá? Essa é a palavra que a gente fala para menor distância e maior distância da Lua em relação à Terra. Quando a gente fala de afélio e periélio, é a distância, é a palavra que a gente usa para menor distância e maior distância da Terra ao Sol, tá bom? Então a velocidade da Terra ao redor do Sol é de 108 mil quilômetros por hora, mais ou menos, e a velocidade da Estação Espacial Internacional, orbitando ali o nosso planetinha, em torno da Terra, é de 27 mil quilômetros por hora. Vou repetir. A velocidade da Terra orbitando o Sol é 108 mil quilômetros por hora e a velocidade da Estação Espacial orbitando o nosso planeta é de 27 mil quilômetros por hora. Bom, ele vai fazer duas perguntas aqui, tá? As duas perguntas a gente responde da mesma forma, fazendo comparação, tá? É um pelo outro. O cálculo é esse. A pergunta de letra A: quantos planetas terras enfiados caberiam entre a Terra e a Lua? Galera, para eu saber qual é a proporção disso tudo, eu simplesmente divido um pelo outro. Eu divido o tamanho da Terra pelo tamanho da Lua. Quer ver? Desculpa. Pera aí. Gente, tá dando algum probleminha aqui. Pera aí. Galera, a internet está horripilante. O Rogério tá falando isso. A minha tá toda hora aqui, ó, dando uns picos. Se cair, gente, relaxa que eu volto, como aconteceu no começo da live, tá bom? Vocês voltem também, tá? Então, assim, ó, gente, quando eu tenho que saber quantas terras caberiam numa distância, o que eu faço? Eu pego essa distância e divido pelo quê? Pelo tamanho da Terra.
tá bom? Então eu pego a distância da Terra à Lua e divido por quantas terras, pelo tamanho da Terra. Aí eu vou saber quantas terrinhas vai caber. Então ficaria assim, ó, gente. Lembra que eu falei que a distância da Terra à Lua é de 384 mil quilômetros? Então eu pego 384 mil e divido pelo tamanho da Terra, que é de 12.800 quilômetros, tá bom? Assim eu fico sabendo, proporcionalmente, quantos planetas caberiam nessa distância. Fazendo a conta de 384 mil quilômetros dividido por 12.800 quilômetros, eu teria que 30 planetas terras caberiam entre a Terra e a Lua. Você fala assim, né? Nossa, imagina, 384 mil quilômetros é logo aqui. É logo aqui. Põe 30 planetas Terra até chegar lá. Você vai ver como é logo aqui. Então, galera, isso serve, esse cálculo, o Pércio fez direitinho aí, ó. Esse cálculo o Pércio já mandou ver. Esse cálculo serve para parar de ser besta toda vez que você olha uma notícia na internet dizendo que um tal asteroide vai passar numa distância de sei lá quantos mil quilômetros da Terra, pertíssimo. Claro, galera, para o universo, algumas centenas de milhares de quilômetros não é nada. Só que, se você parar para pensar, se essa distância for maior do que 300 mil quilômetros, não vou nem falar 384, 300 mil quilômetros, são 30 planetas de distância. Você ainda vai ficar arrancando seus cabelos? Não, não, tá? Então é bom saber esse cálculo, é bom saber a matemática da coisa para que você simplesmente não caia nesse sensacionalismo, tá? Se você sabe a distância entre a Terra e a Lua, e você ouviu aí que vai passar, nossa, vai passar super perto, a 300 mil quilômetros de distância. Peraí, não, cabe tipo uns 28 planetas Terra nessa distância, tá? Então não caiam nessas notícias, façam os cálculos, é muito fácil de fazer esse cálculo, muito fácil, você viu? É um pelo outro, e aí você descobre lá, tá bom? Pércio, é pra assustar, tipo, nossa, um asteroide vai passar raspando na Terra, 300 mil quilômetros de distância, mano, tá mais propenso a cair na Lua do que na Terra, né? Vamos pensar assim. Bom, então essa foi a primeira. A segunda é quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Estação Espacial Internacional. Aqui mais uma vez, gente, é um cálculo básico, é um pelo outro, é a velocidade de um pela velocidade do outro e você acha a proporção, o quantas vezes, tá? Então vamos lá, ó, a Terra gira ao redor do Sol a 108 mil quilômetros por hora, 108 mil quilômetros por hora, tá? A Estação Espacial gira em torno da Terra a 27 mil quilômetros por hora. Quantas vezes a Terra é mais rápida? É só fazer um pelo outro. 108 mil quilômetros por hora, 108 mil dividido por 27 mil. Pércio, tá com a calculadora aí, rapaz? 108 por 27, vai lá. Quanto dá isso aí? 108 por 27. Uma conta exata, hein? Manda aí, Pércio. A Astroísa faz. Astroísa, manda aí. 108 por 27. Aê, o Pércio foi mais rápido. 4. A Terra é 4 vezes mais rápida do que a Estação Espacial Internacional, tá bom? 4 vezes mais rápida. Muito bem. Então essa foi a questão de... Isso, Aninha! Acertou. 4. Perfeito. Então essa foi a questão número 7 do nível 3, tá bom? Então olha só, a gente conseguiu fazer as mais complicadinhas primeiro e ainda nós temos aí 20 minutinhos para falar
do nível 2 e nível 1. O nível 2, ela é muito fofa essa questão, gente. Porque é um acontecimento na astronomia e a gente não dá muito valor para um grande acontecimento que teve aqui. Eu vou ler a questão. Antes da resposta, eu vou ler uma outra coisa sobre esse acontecimento, tá bom? E vocês vão perceber como foi importante isso que aconteceu no Brasil há 100 anos atrás. Quem manja um pouquinho aí de fatos históricos da astronomia já deve meio que saber do que eu tô falando, que aconteceu em 1919, aqui no Brasil, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler para vocês e depois eu vou ler um trechinho de uma descrição desse evento, pra vocês verem qual é a magnitude disso tudo. Em 29 de maio de 1919, às 8 horas e 56 minutos, ocorreu um eclipse solar total. Tá? Então, há 100 anos, daqui a pouco em maio já faz 101 anos, mas o ano passado a gente comemorou bastante o eclipse de Sobral, exatamente. O ano passado a gente comemorou muito esse eclipse de Sobral. Que aconteceu na cidade de Sobral, no Ceará. Com ele, olha só a importância desse eclipse, galera. Com ele, se comprovou a teoria da relatividade de Einstein. Em 29 de maio de 2019, comemoramos um século daquele eclipse. Aí escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Então eu já vou ler para vocês isso, mas seríssimo, Aninha, seríssimo. Sobral, no Ceará, foi um marco para a teoria da relatividade de Einstein. É claro que poderia ter sido em outro lugar, em outro momento e tal, mas tudo aconteceu naquele eclipse e fez Sobral entrar para a história da astrofísica mundial. E hoje a gente, né, você não vê isso nos livros didáticos, né? É meio complicado. Mas eu vou ler então para vocês uma coisa sobre o eclipse de Sobral, para vocês verem que nível 2 hard, você vê, tem umas perguntinhas assim, mas é mais de interpretação de texto, tá bom? Eu vou ler para vocês alguma coisa sobre o eclipse de Sobral, tá bom? É rapidinho, vamos lá. Pouco antes das 9 da manhã, uma oportuna brecha entre as nuvens revelou a todos o glorioso momento em que o disco solar foi obscurecido pela lua. Muita gente acompanhava o fascinante fenômeno em uma das praças centrais da cidade. As reações foram as mais diversas. Lembra que a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás, tá? Sobralenses, amedrontados, buscaram refúgio nas igrejas, temendo o fim do mundo. Os galos ao redor, confusos, cantaram pensando que já era noite. Enquanto isso, os cientistas trabalhavam duro para extrair o máximo de resultados dos instrumentos montados cuidadosamente em um misto de observatório e laboratório improvisado no coração de Sobral. Os brasileiros focavam-se no estudo da coroa solar. Já os britânicos tiravam fotos. Muitas fotos. 5 minutos e 13 segundos mais tarde, o sol voltou a brilhar no Ceará. Aquele eclipse solar total não tinha nada de tão especial, mas acabou eternizando na história da ciência como um dos mais importantes de todos os tempos. Foi uma espécie de rito de passagem, marcou o fim do mecanicismo clássico de Isaac Newton como melhor explicação do universo e o surgimento das arrojadas ideias relativísticas de Albert Einstein. O eclipse de Sobral, ele é um divisor de águas entre o que sabíamos até então com Isaac Newton e o que começaríamos a descobrir com Albert Einstein, 100 anos atrás. E ainda hoje,
a gente tem muita dificuldade ainda de compreender e trazer isso nos livros didáticos para as crianças, a teoria da relatividade. Tá? A teoria da relatividade não é coisa de adulto. Na verdade, ela explica o funcionamento e os porquês da geometria espacial. Tá? Por exemplo, a gente ainda reluta, né? Quando a gente vai falar de gravidade, a gente ainda pensa em Newton e falamos de gravidade como uma força, a força da gravidade. Isso foi até o eclipse de Sobral. Depois desse eclipse, nós tivemos a comprovação de que a gravidade, na verdade, ela é uma curvatura no tecido do espaço-tempo, no universo, é uma curvatura. Isso é que causa as coisas serem atraídas, é uma curvatura. Um planeta, uma estrela, um corpo que tenha massa, ele gera essa curvatura, ele deforma o universo. E aí o que acontece? Você tem tudo que vai passar por essa curvatura tende a ser levada para o centro dela, tá? Então a gente ainda está dizendo, por exemplo, nos livros didáticos, a gravidade é uma força que puxa tudo para o meio, e a gente não inseriu ainda essa visão da teoria da relatividade comprovada no eclipse de Sobral aqui no Brasil, como sendo a gravidade o efeito da curvatura do espaço-tempo por um corpo que tenha massa, tá bom? Como ele comprovou isso? Como Einstein conseguiu comprovar com um eclipse? Na verdade, galera, o que aconteceu é que ele queria comprovar que a luz, ela era distorcida por esse tecido espaço-tempo. Se o universo sofre uma distorção, a luz que está passando, a luz de uma estrela, por exemplo, que está passando, ela vai também curvar. Ao se curvar, ela vai mudar de direção. Como isso foi possível ele fazer? Então ele mandou lá os técnicos, várias placas fotográficas, rolou o eclipse. Ele queria ver as estrelas daquele momento no céu. Como ver as estrelas se você tinha um sol? O único momento em que você pode ver estrelas durante o dia é num eclipse total do sol. Quando a lua encobre o sol, a gente não recebe mais essa luz, a gente consegue ver as estrelas durante o dia. Então, as medições, os fotógrafos mediram a posição dessas estrelas. 6 meses depois, eles voltaram ao mesmo lugar, sem agora o Sol, eles conseguiram, e as estrelas na mesma posição. 6 meses depois, o Sol já estava em outra posição, não estava mais naquela configuração, e eles mediram novamente as estrelas. E eles perceberam que a luz das estrelas estava distorcida por causa de uma grande massa que é o Sol. Então a gente viu as estrelas nesse momento em outra posição do que ela realmente estava, porque a luz foi distorcida por causa de um grande astro como o Sol. Então foi preciso um eclipse naquele momento para comprovar a teoria da relatividade. E foi aí que Albert Einstein conseguiu provas suficientes para ter a sua teoria comprovada. Sobral, Brasil, 100 anos atrás. Então, e a gente não dá valor para isso, pelo amor de Deus. Eu já falei tanta coisa. Já falei que a bandeira do Brasil é a única que tem uma carta celeste impressa ali, do dia 15 de novembro de 1889. Tá lá, né, o céu daquele momento, e a gente não dá esse devido valor. A gente tem Sobral, 100 anos de comprovação da teoria da relatividade, nós temos a nossa carta celeste na nossa bandeira, e a gente não dá esse valor. Brasil, o país da astronomia, galera, né? Bom, então a pergunta
sobre Sobral, é a seguinte. Nesse eclipse, ó, você vai me dizer se é certo ou errado. Boa noite, Juliano, Ciência News, boa noite. Tudo bom? Tudo tranquilo? Nesse eclipse, ou em qualquer outro eclipse, a Lua ficou entre a Terra e o Sol. Vamos pegar nosso modelinho de novo? O meu Sol, que na verdade é Marte, tá bom? Explicando novamente. A Terra tá aqui, tá? E ele tá me dizendo, a afirmação, para eu dizer se é certo ou errado, ele tá querendo me dizer assim, ó. Nesse eclipse, a Lua ficou entre a Terra e o Sol. Lembra que eu falei que o eclipse lunar é nesta configuração aqui, ó. Lunar é nesta configuração. Sol, Terra, Luna. Ele quer saber o eclipse total do Sol. Se a configuração era a Lua ficando entre o Sol e a Terra. Então, a Lua entre o Sol e a Terra. Tá? Então, vamos lá, gente. Essa aqui é a configuração do... Ixi, gente, meu aplicativo tá. Tô falando. Essa daqui é a configuração de um eclipse solar com a Lua passando na frente do Sol? É exatamente isso. Corretíssimo. Tá? Então, essa configuração é um eclipse lunar com a Lua cheia e esta configuração é o eclipse solar, tá bom? Com a Lua nova, tá? Vamos lá. Então essa tá certa. Olha a segunda, que contradiz a primeira, então presta atenção. Nesse eclipse, a Lua ficou entre... Desculpa. Nesse eclipse, a Terra ficou entre a Lua e o Sol? Não. Não. Se a gente já falou que a Lua estava entre o Sol e a Terra não pode ter ficado assim, tá bom? Então, no eclipse de Sobral, um eclipse total do Sol, essa é a configuração. Sol, Lua, Terra, tá? Durante esse eclipse, pôde ver-se estrelas, certo ou errado? Certo ou errado? Bom, se eu disse que era necessário um eclipse para comprovar a teoria da relatividade de Einstein, medindo as diferenças aparentes do brilho das estrelas, sim. Nesse eclipse e em qualquer outro eclipse total do Sol, a gente pode ver as outras estrelas, sim, tá bom? Então tá certo. Em 29 de maio de 2019, comemoramos 100 anos daquele eclipse, certo ou errado? Certo, exatamente, certíssimo. Eu tô vendo aí o pessoal falando, viu, gente? Eu só tô acelerando porque nós temos 4 minutos pro fim da live. Mas tá certíssimo. Então, o ano passado, em maio, nós comemoramos 100 anos do eclipse de Sobral e da confirmação da teoria da relatividade. E por último, esse eclipse ocorreu na fase de lua nova. Certo ou errado? Esse eclipse ocorreu na fase de lua nova. Corretíssimo. Tô batendo na tecla que é para ninguém esquecer. Eclipse lunar total acontece na lua cheia. Eclipse solar total acontece na lua nova. Tá? Então, perfeito. Resolvemos a prova de nível 2. A prova de nível 2, galera, sem esquecer, são para as crianças de 3º e 4º ano. Tá? Então esses conceitos elas precisam ter. E agora vamos terminar falando de nível 1. Super tranquila, super rápido de responder, tá? Escreva sobre os pontos, tem os pontinhos lá, escreva sobre os pontos o nome do planeta, planeta anão ou satélite natural, a partir das informações dadas. Primeira, visitada por homens há 50 anos. De quem estamos falando? Visitada por homens há 50 anos. Esse ano também vai fazer 51, né? Porque a gente comemorou o ano passado 50 anos da ida do homem para a Lua. Aninha, desculpa. Sim, falei errado. A de nível 2 é 4º e 5º ano.
Desculpa. Nível 1 é primeiro, segundo e terceiro. Não vai errar nada, Pércio. Vai lá. Quem visitou aonde que nós visitamos 50 anos? A Lua, Elô. Beijo pra você, querida. Exatamente. Visitamos a Lua. Próxima. Único astro do qual trouxemos amostras para a Terra. Único astro do qual trouxemos amostra. É a mesma resposta. É a mesma resposta da primeira. Vai lá, gente. Também é a Lua. Embora muita gente pense que a gente já tenha amostra do solo marciano, não temos, tá? Nós temos análises feitas no próprio solo, mas nós não temos a posse desse solo. Só da Lua que nós temos, tá? Era planeta, agora é planeta não. Manda aí, galera. Até rima, tá? Era planeta, agora é planeta não. Estamos falando de Plutão. Muito bem, Plutão. Ai, se a Jaquita tivesse aqui, ela me batia. Ela é time Plutão. Não posso falar nada. Então é Plutão, estamos falando de Plutão. E por último, tem água em abundância nos estados sólido, líquido e gasoso. Qual lugar? Planeta, não planeta. Ah, não, planeta é ótimo. Planeta não e satélite natural. Qual é, dentre todos, que tem água em estado líquido, gasoso e sólido? Nos 3 estados. A Terra, galera, a Terra. A Terra, por enquanto, isso aí, Natália, muito bem. A Terra é o único que tem água em estado líquido, gasoso e sólido. Marte tem água em estado sólido e foi encontrado ali um lençol subterrâneo de água em estado líquido, tá? Mas gasoso não, tá? Gasoso vai embora, tá? E então os outros planetas também têm as suas particularidades, os rochosos, tá? Tô dizendo, tem suas particularidades de encontrar água em algum estado, mas não nos 3, tá bom? Bom, gente, adorei a dica da Dani de começar pelo de nível mais difícil até a mais fácil, porque assim a gente pode se debruçar em questões mais importantes. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Não esqueçam, essa live vai ficar 24 horas no Instagram e depois eu coloco lá no YouTube, no canal do Estimulando Universos. Por favor, galera, se inscrevam no canal e compartilhem. Eu tô lá com quase 700 seguidores, 700 inscritos lá no YouTube. Vamos crescer isso aí, porque assim eu consigo fazer live lá, entendeu? Consigo fazer live com o celular lá e dá mais tempo, não é 1 hora só. Eu consigo bater um papo com vocês no chat, tá bom? Aninha, obrigada, claro, amiga, você ficou aqui do começo ao fim. Cris, via Saturno, beijo. Beijo pra todo mundo que ficou aqui comigo nessa 1 hora. E vamos espalhar a astronomia por aí. Lembrando, a prova da OBA não foi cancelada, ela só foi adiada, tá bom? Eu espero vocês na sexta-feira, tem live sobre Mercúrio. Não perca, sexta-feira à noite, live comigo e com Jefferson do Universo Genial sobre Mercúrio. A gente vai falar tudo do primeiro planeta do Sistema Solar. Beijos, até mais. Tchau, tchau.